Olá pessoal, hoje nós vamos voltar às nossas aulas de História do sexto ano. A aula de hoje nós trabalharemos a Grécia Antiga, mas dessa vez vamos falar um pouco sobre a cultura, a arte e o conhecimento grego que formaram essa sociedade. E esse trabalhar que nós estamos falando é conhecer as suas características, as suas formas de pensar e principalmente a sua arte que expressa sempre o conhecimento que eles tinham e a importância das suas vastas obras que desenvolveram no decorrer da sua existência e que influenciam até hoje a nossa vida. Por exemplo, a participação em Jogos Olímpicos, outro exemplo, a questão do teatro, que são extremamente importantes para desenvolver o nosso processo de formação e criação de uma cultura que é uma cultura intelectual, de valorização das questões relacionadas às artes e relacionadas ao conhecimento, tá bom? Vamos conhecer um pouco dessa cultura grega. Primeiro, nós devemos falar um pouco sobre os deuses gregos e os seus heróis gregos. Nós vamos ver que o aspecto da vida antiga dos gregos é uma vida ligada à religião. Eles eram politeístas, mais do que isso, eles tinham a crença em vários deuses e que esses deuses sempre teriam algo a se fazer para eles, que possibilitava a sua existência como mecanismo fundador da sua sociedade. Logo, os deuses gregos eram um panteão de 12 e eles viviam no alto Monte Olimpo. O Olimpo era o local ou a casa dos deuses gregos, ok? Esses deuses eles tinham algumas características, eles eram imortais, eles tinham e acreditavam que eles podiam tanto favorecer o homem como prejudicar. Ou seja, os deuses gregos eles seriam o que nós chamaríamos de mortais, homens com conhecimento, todavia imortal. Eles eram pessoas imortais. Eles tinham os mesmos sentimentos que os seres humanos, eles eram vaidosos, eles eram ambiciosos, eles eram amorosos, eles sentiam raiva, eles sentiam carinho. Então, isso tudo os deuses gregos tinham. A diferença é com os mortais. Os deuses gregos viviam eternamente, eram imortais. Mais do que isso, o que mais nós podemos acreditar que os deuses gregos tinham? Eles também eram responsáveis por uma outra forma de vida. Eles eram eternos e tinham uma juventude eterna. O que é isso? Eles não envelheciam, diferente dos homens. Então, dos deuses gregos, nós temos essas duas diferenças, tá bom? Nesse panteão de deuses gregos, nós vamos ter Zeus como líder maior dos deuses, tá bom? Nós vamos ter outra sequência, ou seja, uma lista de deuses importantes também para a Grécia. Pelo menos, cada deus ele representava algo na sociedade grega, ok? Nós vamos ver aqui uma ilustração desses deuses, tá bom? E com isso, nós vamos entender que a religião grega é uma religião que nós conhecemos como cívica. Por quê? Porque a religião cívica, ela vai ser uma religião que vai movimentar a cidade, movimentar as estruturas sociais em prol de alguma coisa. Por exemplo, eles vão fazer procissões em prol de uma plantação. Então, logo, vai ser uma questão cívica nesse sentido, ok? Os gregos também, eles cultuavam o que nós chamamos de heróis gregos. Como assim? Eles acreditavam em mitos e criavam mitos que poderiam justificar a sua vida. E esses mitos, eles começavam a narrar a sua história. Com isso, nós conhecemos toda a cultura grega, ou esse movimento de conjuntos de ideias e de histórias, como a mitologia, tá bom? Os gregos também, eles vão inventar não, mas criar os Jogos Olímpicos. O que era? Os Jogos Olímpicos, eles serviam como uma representação ou um culto aos deuses, ou melhor, a um deus no início e com o passar do tempo aos demais deuses. Ele era
jogo em homenagem a Zeus e ocorria sempre de 4 em 4 anos, como ocorre nos Jogos Olímpicos de hoje nossos, tá bom? A primeira edição, ou a primeira vez que ocorreu esses Jogos Olímpicos, foi no ano de 776 a.C., justamente na cidade de Olímpia, que é por isso que recebe esse nome. Recebe em homenagem ou em comemoração à sua primeira execução. Os Jogos Olímpicos eles tinham uma característica que era tanto aristocrata como militar. Militar por um sentido bem particular. Os Jogos Olímpicos expressavam a questão do vigor físico das pessoas. Ou seja, então isso montava a ideia de um exercício à guerra. Já na questão aristocrata, está relacionado muito à questão da valorização da superioridade. Lembra da aristocracia que nós falamos na aula anterior? A aristocracia é o governo dos melhores. Nos Jogos Olímpicos, a aristocracia é a vitória dos melhores, é a saída, conquista, a recompensa para os melhores, ok? Os vencedores, eles ganhavam uma coroa, que é aquela coroa que nós temos de louro, que é aquela coroa que geralmente aparece nos grandes filmes gregos, nas grandes imagens representantes de gregos. Então, nós temos essa coroa, tá bom? Que é recebida só pelos grandes vencedores. Então, com isso, nós entendemos que os Jogos Olímpicos também se tornam uma característica dessa cultura grega. E outra, vamos lembrar de uma outra coisa também, e vai ressaltar que as mulheres não participavam dos Jogos Olímpicos. Primeiro, porque lembra quando nós trabalhamos na aula anterior, as mulheres elas não eram consideradas cidadãs ou não faziam parte da sociedade grega, só era considerado o cidadão grego aquele que era nascido de uma mulher e de um homem grego e que era do sexo masculino e acima dos 18 anos, entenderam? Por isso que as mulheres não eram consideradas participantes ou cidadãs gregas, elas não conseguiam nem sequer ir aos grandes locais de participação das gincanas ou das Olimpíadas gregas, ok? Nós vamos ver aqui uma figura que vai retratar a participação feminina nos Jogos Olímpicos e nós vamos ter aqui uma representação também de uma figura representando a questão dos Jogos Olímpicos gregos, ok? É uma figura taxada do século XIX e que forma uma característica com as atletas de hoje, ok? Com isso, nós vamos entrar dentro de um outro campo, que é também da formação do conhecimento grego, que vai ser as artes gregas e o teatro. Primeiro, as artes produzidas pelos gregos, elas vão ter uma importância para conhecermos como essa civilização, essa sociedade, esse povo conseguiu se estabelecer e se desenvolver no decorrer da sua formação social e melhor, e mais do que isso, trazer os seus conhecimentos até os dias atuais. Então nós vamos ver que para os antigos gregos, a essência humanista, ou a valorização do homem, somente do seu corpo físico, era extremamente importante. As pinturas, as gravuras, então tudo isso vai sempre caracterizar a estadia ou a formação física do ser humano, tá bom? O teatro grego também vai nascer de uma festa religiosa e cívica em homenagem ao deus Dionísio, que era o mais jovem deus do panteão grego, ou seja, o mais jovem deus de toda a estrutura grega, de todo o Olimpo, e isso vai possibilitar a nascer uma nova forma de expressão da civilização grega, dessa sociedade. Então, com isso, os espetáculos sempre começavam pela manhã e reuniam-se milhares de pessoas. E eles chegavam a durar até 8, 9 horas. Não existia, como eu digo sempre em sala de aula para os meus alunos e para vocês, agora estou dizendo, não existia Faustão, não existia Gugu, não existia Silvio Santos. Então, o que faziam? As peças gregas tinham que ser chamativas. E elas estavam envoltas sobre dois principais pensamentos. Primeiro, a tragédia e depois a comédia.
Toda peça grega, ela tinha esse viés. Ela era, ao mesmo tempo, trágica e, ao mesmo tempo, uma comédia. Nós vamos ver as peças gregas recontadas sempre na figura de William Shakespeare, já no século XIV, XV. Então, nós vamos ver essas formações de comédia e tragédia sempre nos novos releitores do humanismo. Algumas peças antigas nós não temos tanto contato, mas, por exemplo, a Guerra de Troia é uma tragédia que ocorre, e é uma tragédia que vai ter a morte de Ulisses também no final. Toda tragédia não é o nosso pensamento de tragédia que nós temos hoje, que a tragédia aconteceu um acidente e tudo mais, porque uma pessoa pegou e foi lá de carro, tinha bebido e aconteceu um acidente. Para os gregos, isso não é tragédia. A tragédia é aquilo que o ser humano, por mais que ele procure evitar, por mais que ele evite que aconteça, por mais que ele seja o ser humano mais honesto, mais correto, as coisas acontecem com ele. Exemplo de tragédia, dentro da Bíblia Sagrada que nós podemos usar, que vai exemplificar os gregos, é a vida de Jó, o homem justo, o homem honesto, mas que por interferência, por apoio divino, por permissão divina, na verdade, Deus permite que ele seja tentado por Satanás, que o leva a tudo. É uma tragédia, por mais que aquele homem fosse honesto. Então, esse é um exemplo de como o teatro grego funcionava, tá bom? Nós vamos ter aqui a imagem de um teatro, de como funcionava. Então, nós vamos ter um auditório onde a plateia se acomodava. Nós vamos ter a orquestra onde o coro cantava e dançava. Nós vamos ter aqui um acesso onde o coro entrava dentro das suas prelúdios. Nós vamos ter o palco onde os atores representavam. Então, isso tudo era feito dentro de uma acústica muito perfeita, de uma sinfonia muito perfeita. Não existia microfone, caixa de som, uma câmera para gravar. Então, deveria ser feito dentro de um período e do tempo correto. As falas deveriam ser bem expressadas e bem atribuídas. O vento ajudava a propagação da voz daqueles que estavam lá. Então, isso tudo era muito arquitetado, isso tudo era muito bem estabelecido, ok? Nós vamos ter também na Grécia a questão das esculturas. Os gregos, como eu falei anteriormente, eles valorizavam o corpo do ser humano. Então, as esculturas da sua época vão procurar valorizar os traços físicos, as questões dos detalhes, os músculos, as questões relacionadas à expressão física, ao rosto, à fisionomia, de como as pessoas estavam naquele período e naquele momento. Com isso, nós vamos ter aqui a estátua de mármore que vai representar um atleta antes de lançar o disco. Nós vamos ver a sua estrutura sendo detalhada, as formas físicas sendo bem estruturadas e bem desenhadas, a sua expressão no rosto no momento de lançar. Então, isso tudo caracteriza aquele momento em que os gregos estavam bem estabelecidos. Nós vamos ter também as questões relacionadas à pintura. As pinturas gregas também eram uma forma de expressar o seu cotidiano. Nós vamos ver que as cerâmicas dos vasos, que eram utilizados no dia a dia, eles representavam tudo o que se acontecia, tudo o que estava indo e tudo o que estava vindo, ou tudo o que estava se fazendo. Então, os gregos, eles vão representar, através das suas pinturas, esse cotidiano, esses momentos que eles vão estar se expressando. Então, nós vamos ver, em geral, as cenas são representadas de formas mitológicas. Então, isso, como esporte, como as questões relacionadas ao amor, ao trabalho, vão estar dentro dessa pintura. E os gregos, eles tinham duas formas de pintura, que são as figuras que eram desenhadas. As figuras negras, como nós vimos das atletas, e as figuras vermelhas, que nós vamos ver agora. As figuras vermelhas, mais tachadas, com uma questão mais viva, e as figuras negras, que eram figuras mais, como se diz, caravélicas, mais assustadoras, ou representavam uma questão mais relacionada à violência. Então, nós vamos ter essas duas formas de figuras. Então, para a aula de hoje, nós tínhamos essa relação entre o espaço e o cotidiano grego, nas suas culturas, na sua forma de expressar o seu conhecimento e na sua forma de expressar o seu dia a dia, o seu momento em que eles se estabeleciam. E nós vamos deixar para vocês uma atividade que vai estar na página de número 184 a 185. Questões de número 7 a questão de número 12. Até a próxima aula. Tchau, tchau!